Amém, amém. Gente, nós temos falado sobre pacificadores. Se nós estamos dispostos a ser essas pessoas, e Deus nos dá todos os dias oportunidade, né? Oportunidade para ser pacificador. E como já foi falado, a paz, ela precisa ser conquistada, ou seja, nós temos que entrar dentro do conflito para levar a paz, né? E é por isso que muitas vezes a gente tem falta de pacificadores. Poucos estão dispostos a se entregar neste momento. E vamos lá. Sabe, se a gente deseja mudar o ambiente, intenção, como foi falado, intenção de mudar não vai mudar nada, né? Nós precisamos começar primeiro dentro de nós. Sem isso, sem essa revelação de Deus em nós, a gente não tem capacidade, como o Craig falou, né, de levar a paz às outras pessoas. Sem humildade, não vai existir conexão entre o seu coração e das pessoas que precisam, seja do seu filho, da sua esposa, seja de quem estiver envolvido naquele momento de tensão. Sem humildade, a conexão não será feita. E a gente fala muito sobre as responsabilidades, porque ninguém assume, é exatamente por isso, a insegurança pessoal nossa, né, não nos permite cumprir aquilo que a gente anseia ser pacificador, mas se algo falta dentro de nós, nós não vamos conseguir fazer aquilo que a gente deseja. Pode abaixar aí. Coloca para mim o slide lá, João. A gente estava falando sobre essas 4 palavras, né? Você sabe que hoje me veio um pensamento, onde aconteceu tudo isso na vida de Jesus num momento? Foi exatamente no Monte das Oliveiras. De repente, chegou um monte de soldado, um monte de gente, começaram a agarrar Jesus. Aí Pedro já sacou a faca e pá, na orelha de Malco. Jesus já sarou. Rápido. Eu nem tinha pensado sobre isso, mas hoje olhando, né, eu falei, cara, aquele momento foi um momento típico. Todo mundo nervoso, todo mundo meio perdido. Quem é Jesus? Nem sabe direito quem é Jesus. Aí começa aquela tribulação, aquela confusão, e Jesus está lá no meio. E Jesus, é o que o Craig falou, Jesus podia chamar uma legião de anjos ali, milhares de anjos. Ele não fez. Ele preferiu assumir, continuar na sua forma humana, fraca, né, humilde, para que pudesse fazer a sua obra. Então Jesus, com certeza, em muitos momentos ele é considerado o nosso maior pacificador, né? E pacificador, como eu falei, pacificador, ele não é uma opção para nós, cristãos, não é. Pacificador é um chamado. Pacificadores transformam, através dos pacificadores, né, transformam a vida de muitas pessoas. E então não é sobre o que a UDF faz, não é sobre o que vocês fazem, é sobre um nome, é por causa de um nome que a gente está aqui, é por causa do nome de Jesus. Foi esse amor lá na cruz que deve nos constranger hoje, que deve nos atrair para um lugar de obediência a um chamado, a um propósito que Deus tem na sua vida. Porque não é por acaso que você está aqui. Eu tenho certeza, nesses momentos, nessas orações, Deus falou ao seu coração.
E eu te incentivo a ser obediente, a se render à boa e perfeita vontade de Deus. Porque senão o processo vai ser mais longo e mais dolorido. É o que eu falo muito com o Fábio. Eu falo, vamos obedecer logo, vamos render logo, vamos fazer logo. Dói menos. Dói menos. Deus encurta. Confia, é sobre confiança, é sobre obediência, é sobre Jesus, é sobre esse nome que nós estamos aqui. Não nos importa o curso, se é o curso da UDF, se é uma ferramenta daqui, se é outra ferramenta, não nos importa a forma como vocês vão servir e amar as pessoas. Mas a nossa palavra é que vocês façam. Como o Craig já disse, vamos discipular as nações. E para discipular as nações, a gente precisa primeiro discipular o nosso coração a Jesus. Discipular nossa família a Cristo. E aí servir com amor a toda uma sociedade. É isso. Vamos lá. E eu não sei vocês, mas às vezes quando eu estou em algum lugar e tem tantas coisas que a gente aprende, né? Tantas informações, eu falo, cara, eu vou esquecer de muita coisa. Então, se vocês também têm algumas dificuldades às vezes de memorizar, a gente traz um exemplo bem típico, bem conhecido de vocês, né? Que como agentes de transformação, que esse é o nosso tema, né? A gente quis trazer algo que transforma, algo muito simples. É tão barato que não entra na cesta básica, né? Quando tem que levar o quilo de alimento, não pode ser o sal. Parece que ele é tão menosprezado, mas ele é tão importante. Assim é a vida de um agente de transformação. E é essa imagem, é esse objeto que a gente gostaria que vocês levassem muito gravado na memória. Mateus 5,13, né? Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. O sal é discreto, a Kemi acabou de falar, né? Você nunca elogia o sal, você elogia a comida, mas você nunca elogia o sal. E quando ele não está lá, aí você sente. Eu queria até falar para vocês fazerem uma experiência essa semana. Alguém da sua casa, por favor, esconde o saleiro. E aí vamos ver o que acontece. Ninguém vai perceber que o saleiro sumiu, mas na primeira garfada, a pessoa vai sentir que algo está faltando, né? Então, para você entender, o sal, ninguém come sal, só o sal. O sal existe para realçar o outro. Por isso que a gente fala do pacificador, ele tem muita semelhança com o sal, né? Além de dar o sabor. Isso, ele nunca é o centro, mas quando ele falta, influencia. O sal preserva, né? Então, desde a antiguidade até os dias de hoje, a gente ainda utiliza o sal para preservação do alimento. Evita que os alimentos estraguem. E o pacificador também impede que os relacionamentos acabam se degradando, acabam apodrecendo, acabam ficando doentes, né? Dessa mesma forma. Então, eu até ia falar assim, olha, quando você estiver na sua casa, põe um adesivinho no seu saleiro, escreve lá pacificador. Toda vez que você usar, você começa a lembrar do que a gente está falando, lembra das características do sal e de um pacificador. Isso. O sal transforma, ele age rápido. Se você errar na quantidade, então você vai ter certeza, né, que ele agiu, que ele teve algum efeito. Ele não muda a si mesmo, mas ele muda aonde ele está, ele muda ao seu redor. Assim é um agente de transformação, um pacificador. Ele muda o ambiente, né, sem alterar a sua própria característica. O pacificador, ele entra num momento crítico, faz as coisas, mas ele mesmo não se altera, né? E isso é uma característica muito importante. Também traz o equilíbrio, o sal traz equilíbrio para a nossa vida, né? Regula a nossa pressão arterial. Então, cuidado se você usa muito sal, tá? O sal tem que ser usado nas dosagens certas. A falta de sal é ruim, o excesso de sal é ruim.
Eu não sei se vocês já comeram aquele churrasquinho meio esbranquiçado. Me lembra a mão de Abraão, de Moisés, né? Ele põe a mão assim, tá, tira a mão esbranquiçada. Tem uns bifes que fica mais ou menos parecido com aquilo, viu, gente? Mas, como é importante a gente saber, né, o equilíbrio de estar presente nos lugares. E o mais importante de tudo é que o sal só funciona se ele estiver misturado. De nada adianta você ter o sal na sua mesa se ele está do lado do prato. Ele não está na panela, não está no alimento. E esse estar misturado, a gente quer correlacionar com relacionamento. É gente com gente. Não adianta fugir, evitar pessoas, né? Isso não é o sal mistura. E quando a gente fala assim, relaciona um pouquinho o sal, como é que eu vou relacionar sal com coragem, né? Na verdade, assim, você põe o sal lá no caldeirão, na panela quente. O pacificador, ele não evita ambientes quentes, ambientes difíceis. Pelo menos ele não deveria, né, evitar os ambientes difíceis. Ele sabe que ele tem que fazer a diferença. Ele faz o que é preciso fazer. E quem transforma, ele obrigatoriamente se aproxima, né? Você pode não ser visto como sal, mas você com certeza será sentido pelas pessoas se você obedecer à voz de Deus no chamado para aquele momento. Por isso, os hábitos aqui, os 4 hábitos que o Craig nos trouxe, a hora que ele falou ali, eu estava tentando exatamente correlacionar a diligência, a humildade, a coragem e a generosidade com os 4 pontos que ele trouxe de prática, né? 6 minutos do casal, uma vez na semana a oração da bênção, educar separando identidade e comportamento e a cerimônia de bênção, de honra, o barbaracá. Então, como é importante, nós estamos saindo daqui com muita tarefa para praticar, né? Temos muita coisa para fazer e é a persistência que vai fazer toda a diferença. Mas lembrando sempre, não podemos dar aquilo que nós não temos. Precisamos ser mansos. Precisamos ouvir a voz de Deus. E a gente já está encerrando. Eu gostaria de chamar a minha filha. Ela vai nos ajudar nesse finalzinho. Ela vai recitar um poema. E depois a gente O poema se chama finaliza. Voz de Deus. Que vocês levem essa mensagem. Voz de Deus. O peso da ansiedade me sufoca o peito. O ar em meus pulmões se torna rarefeito. De dentro deste abismo, ouço uma voz. Está feito. A cruz está vazia. O lenço está dobrado. Não há mais motivo para estar aprisionado. Vem para fora, levanta e anda, pois o caminho a seguir está iluminado. Eu fui ao Pai, mas deixei para ti um advogado. Não temas, tão somente creia. Aquele que está comigo não erra no que semeia. Colherá espinhos quem flores plantar? Se dou de comer aos pássaros, deixarei de te alimentar? A terra era sem forma e vazia, mas com uma palavra, haja, ouve o dia. Descansa sossegado, troca comigo o fardo, se o seu está pesado. Eu já senti a sua dor, mas na cruz provei que você é mais que vencedor. O sangue te alcançou, o escrito de dívida foi rasgado. Levanta sua cabeça,
não se curve à humilhação. Maior é o que habita em ti. Creia, mesmo quando caída ao chão. Pois, se caíres, eu te levanto, te dou novas vestes, enxugo teu pranto e te ordeno, não temas. Eu venci o mundo, não vencerá você os seus problemas? Bem, poderíamos ficar aqui, horas e horas a conversar. Me alegro quando me chamas, mesmo no desespero, quando lhes falta o ar. Respira aliviado, manda sua alma aquietar. Fui preparar a casa, mas logo, logo voltarei para te buscar. É sobre isso, é sobre eternidade, é sobre Cristo, é sobre esse nome que é todo poderoso. O sangue de Jesus é suficiente, é suficiente. É suficiente para as minhas feridas, para as suas feridas. É suficiente na tua casa. Vamos caminhar, vamos continuar. Não foi por acaso que vocês vieram. Foi Deus que trouxe cada um de vocês. Ele tem um propósito. Quando vocês saírem e forem para suas casas, o ambiente que você estiver, Carrega. é ali que Deus quer te usar. Amém. Às vezes a gente fica cansado. Às vezes a gente quer paz. Mas Deus nos chamou para servir, para ser paz na vida de outros. Precisamos pensar no outro e não em nós mesmos. Senão a sociedade não vai mudar. Senão não tem diferença entre nós e as pessoas que não têm Cristo. Queremos agradecer vocês, cada um de vocês, que vieram de longe, de perto. Todo investimento, todo sacrifício para estar aqui conosco. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, é pesado. Mas a nossa oração é que Deus recompense o coração de vocês. Que vocês realmente possam sair diferentes, com a bênção, carregando uma semente ou várias sementes que Deus já colocou aí. Nossa oração é que vocês possam frutificar em muito, e muito. E nós seguimos, porque caminhamos com irmãos como vocês. Obrigada, muito obrigada, porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas. Obrigado. Bom. Eu queria chamar as pessoas que nos ajudaram a realizar tudo isso que vocês estão vendo. Então, se vocês estão no fundo, em algum lugar em volta aqui, gente, o pessoal da Brigada, equipe da Fundação, Limpeza SP. Vem aqui na frente, por favor, na frente do palco, para que as pessoas possam enxergar vocês. Louvor, muito Éder, obrigada. a equipe do Éder do buffet. Louvor está aqui já. Mídia, voluntários. Aqueles que acolheram nas suas casas, vários irmãos. Por favor, podem vir aqui também. Queremos agradecer vocês. E toda a equipe da UDF, que trabalha na UDF, aqui na frente. Gente, não tem ninguém aqui. Me perdoa. Gente, os que estão trabalhando, estão jantando agora, porque a hora que vocês levantarem, eles vão ter que trabalhar. Mas vamos orar agradecendo a vida deles. Amém? Obrigada, muito obrigada. E aí eu queria fazer o pedido. Eu queria que alguém de fora, de Pompeia, pudesse vir agradecer por essas vidas. E eu dou 10 segundos para vocês virem. Não, 3, 2, 1. 1. aqui, ó. Uhul. Eber.
Pai, nós estamos aqui gratos porque o Senhor tem feito, ó Deus, nesse lugar um exemplo. O Senhor tem unido corações em propósito para que nós possamos, ó Deus, sermos estimulados a nos disciplinarmos, a estarmos submissos ao Senhor. Faça, ó Deus, com que o nosso coração saia daqui contaminado do Teu Santo Espírito, para que nós possamos levar isso para a nossa casa, levar isso para a nossa comunidade, levar isso para a nossa cidade, e que nós possamos, ó Deus, cumprir o chamado, cumprir o propósito que o Senhor tem colocado no nosso coração. Muito obrigado pelas vidas que o Senhor tem levantado aqui nesse lugar, que tem se dado, que tem se doado, que tem atendido o Teu chamado. Obrigado por todos aqueles que estão aqui trabalhando para que nós possamos desfrutar desses momentos. Muito obrigado, ó Deus, pelo propósito no coração de cada um. E é no nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Pessoal que acolheu nas casas, levanta a mão, por favor. Quem acolheu gente? Tem aqui, tem vários. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, todos, fica em pé. Fica em pé, quem acolheu, quem tiver na lateral, a mídia já está ali, o louvor aqui. Os demais que puderem dar o DF, que estão trabalhando, fiquem em pé. Aí eu queria pedir que vocês pudessem agradecer a vida deles com uma salva de palmas. E nós também queremos agradecer, né, do fundo do nosso coração, uma prática que às vezes a gente faz, e é bem no estilo japonês, né? Mas o agradecimento do japonês é se dobrar em agradecimento a vocês. Vamos ficar aqui. Então queríamos agradecer vocês. Arigatou gozaimashita. Obrigado, gente.